Boa sexta-feira, meus beloveds. Tudo bem, meu povo? Chamando vocês aqui, para um sofazinho com Beckler hoje. Vou responder as perguntas de vocês, hein? E eu tô realmente no sofazinho aqui do hotel e de vez em quando eu vou ficar meio de lado aqui mesmo para esticar a perna. A perna tá esticada aqui agora. Cara, são muitos quilômetros que a gente faz em uma cobertura de final de Champions. E eu vou falar bastante sobre bastidores aqui da final da Liga dos Campeões, algumas coisas sobre o jogo também. Eu pretendo, neste sábado de manhã, fazer um vídeo explicando o que eu acho que vai ser o jogo, mais detalhado sobre Real Madrid e Borussia Dortmund, mas eu não sei se eu vou conseguir, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Aparece uma entrevista que não estava prevista, tem alguma mudança, às vezes algum outro colega que está aqui tem alguma outra demanda urgente e a gente precisa cobrir ali o espaço que ele vai deixar. Então, não dá para fazer muitos compromissos. O vídeo respondendo as perguntas eu considero inegociável com vocês. Vocês estão comigo há tanto tempo nessa e comigo e também na TNT. Então, isso aqui eu queria fazer sem nenhuma dúvida e tentarei fazer o vídeo no sábado também. Lembrando, entrem nas redes da TNT e tem uma grandíssima agenda que eu sinceramente não sei de cor, sobre toda a nossa programação, que ainda tem nessa sexta, que tem durante todo o sábado. Não é só o pré-jogo e o jogo, tem as concentrações, as torcidas, muitas entrevistas que a gente fez, tem muito conteúdo para vocês que querem tudo de Real Madrid e Borussia Dortmund. Aos poucos aqui eu vou respondendo algumas perguntas relacionadas à final, a bastidores e também campo bola. E também muitas outras coisas que vocês sempre perguntam, de Barcelona, de outros temas, de, enfim, vida normal também, que eu sei que vocês gostam de saber. Eu vou olhar aqui pro lado simplesmente porque o tablet está aqui também. A primeira pergunta é do Jackson de Coelho. Quantas finais de Champions você já cobriu e qual foi a mais emocionante? Essa é a minha quarta final. São 10 finais desde que eu cheguei à Europa. Eu cheguei em janeiro de 2015. 9 desde que eu estou no Esporte Interativo /TNT. E é a minha quarta final. Eu fiz a primeira com a TNT transmitindo, a da temporada 15 e 16, que o Real Madrid venceu o Atlético de Madrid nos pênaltis em Milão. Aí eu voltei a fazer em 2021 Manchester City e Chelsea, o ano passado Manchester City e Inter, e esse ano com o Real Madrid e Borussia Dortmund. A mais emocionante para mim, não o jogo em si, mas eu acho que também foi a primeira. O Real Madrid Atlético de Madrid, que terminou nos pênaltis, aquela decisão que o Oblak não pulou em nenhum e o Juan Fran perdeu o pênalti do Atlético de Madrid, né? E eu acho que foi a mais emocionante porque é a primeira vez, né? Primeira vez é tudo muito especial, quando você vê as coisas sendo envelopadas para uma final, quando você vê a taça, é tudo muito emocionante da primeira vez. Não que das outras você deixe de se emocionar e deixe de gostar, mas você só tem como tudo na vida, como várias outras coisas, você só tem a sensação da primeira vez uma vez na vida, né? Para tudo. Então, não desperdicem a primeira vez de vocês, seja ela qual for. E outra coisa, essa é a minha quarta. A quarta é melhor que a primeira, mas é menos emocionante. Danilson29_. De todas as finais de Champions que você esteve, qual foi a sua favorita? É diferente essa, né? A outra foi a mais emocionante. A minha favorita foi a de 2021, no Porto, Estádio do Dragão, porque estávamos todos da TNT, né? Alugamos 2 apartamentos, um que estávamos os meninos, se eu não me engano. Acho que foi isso, um estava eu, Fred e Arthur, e no outro estavam as meninas, a Clara, a Tati e a Isa. Então, os meninos estavam trabalhando nessa final, as meninas não. Alugamos um apartamento e fizemos uma grande integração de todos. Foi muito bom porque foi já meio pós-Covid, então assim, a gente estava começando a poder voltar a viajar e foi muito bom estar com todos os meus grandes e amados amigos. E agora a esposa, a Clara. Então foi muito legal o pré, o durante, o pós também. O entrosamento do Fred com o Jorginho, né, o negócio do bigode e tal, também foi legal participar daquilo. Foi a minha final favorita. Enfim, estávamos todos lá e foi bem legal fazer a final como a gente fez. Chivas Label. Já mandar uma garrafinha pra gente, né? Brasil tem chance na Copa América? Tem. Pra mim o Brasil é o favorito à Copa América, o Uruguai também, né? Com o Bielsa tá jogando bem. As seleções estão indo bem, né? A Colômbia também tá fazendo bons jogos. A Argentina eu acho que ainda tá vivendo o sonho de 2022, que ela não quer acordar nunca, né? Tá tentando prolongar esse sonho, mas a qualidade individual que os jogadores do Brasil têm, e eu acho que
Vamos ver como que o Dorival Júnior vai montar esse time, mas o cartão de visita eu acho que é bom, acho que é um saldo positivo dos jogos contra Espanha e Inglaterra. Eu acho que sim, o Brasil tem chance, é favorito para mim para a Copa América, tá? À frente da Argentina. Para mim o Brasil tá numa subida e a Argentina tá numa descida. E que eles estão se encontrando nesse momento. Então, fazendo isso aqui. Então acho que sim, o Brasil tem chance. Danilo 99. Marcelo, como o Romário é reconhecido pela torcida do Barça? Eles lembram dele? Muito, cara, muito. Falam muito do Romário. Não ficou tanto tempo assim em Barcelona, né? Vou dar uma dica aqui pra vocês. Eu acho que eu já dei essa dica semana passada. Assistam na Max o documentário Romário, o cara. E eu já falei com vocês também que eu tenho um pouco de preguiça de tantos e tantos documentários sobre times, jogadores, porque agora toda hora tem, né? Mas, cara, o Romário é um personagem muito diferente do futebol brasileiro e mundial, né? Pelo que ele fala, pelas histórias que ele tem, pelo que ele conquistou. Então, eu tô ansioso pra ver. Então assistam, porque eu ainda não assisti, eu gostaria de ver. A torcida do Barcelona adora o Romário, passou por pouco tempo, ajudou a mudar um pouco o clube naquele momento também, chegou no finalzinho da era Johan Cruyff e jogou muito bem. Em Barcelona lembram muito bem do Romário, daquela grande temporada que ele fez, e eles acham que é uma pena que ele gostasse tanto da noite e que tenha ficado tão pouco tempo em Barcelona. Rafael Dantas, 19. Ficar em segundo em La Liga é melhor financeiramente devido aos bônus individuais do vencedor? É uma boa pergunta do Rafael. Claro que ele está perguntando financeiramente, né? Ele não quer dizer esportivamente. Lógico que ganhar é sempre 1000 vezes melhor do que perder. Só falta alguém querer perder porque vai ter que pagar bônus para jogador. A premiação de La Liga não é muito diferente do primeiro para o segundo colocado. Você não tem uma diferença de 50 a 60 milhões de euros. E é muito provável que você tenha que pagar 50, 60 milhões de euros de premiação. Mas isso daqui, Rafael, vai depender do acordo que você tem com seus jogadores, porque não é um acordo padrão, né? Cada clube faz um acordo diferente com cada jogador. Então, se o Real Madrid tem um acordo com o Bellingham, de que se ele ganhar a La Liga, ele vai ganhar 2 milhões de euros, e tem isso com os outros 25 jogadores do elenco, é 50 milhões de euros. Agora, a Real Sociedad pode ter um acordo com o Takefusa Kubo, de que se ele ganhar a La Liga, ele vai ganhar 50 milhões de euros, só ele. Então para a Real Sociedad é pior do que para o Real Madrid. Mas eu também não acho que tem que olhar só neste ponto econômico. O que você ganha como marca, torcedor, prestígio, isso também vai te beneficiar economicamente em algum momento. Então talvez empate economicamente, ser campeão e ser segundo lugar, e aí depois tem todo o benefício que vai te trazer como clube, prestígio e adoração, e que isso pode te render mais dinheiro futuramente. Sem contar que costuma disparar bônus dos seus patrocinadores, né? Então também economicamente você tem uma boa contrapartida quando você vence. Luiz HSS, underline depois. Porque a maioria dos brasileiros Porque a maioria dos brasileiros pensam mais em ganhar do que como ganhar. Estilo de jogo e tal. Eu acho que pelo equilíbrio que existe no Brasil, como é muito equilibrado e como são clubes vendedores que estão sempre perdendo seus jogadores, talvez não dê tanto tempo de escolher a forma, né? Eu também acho que o Brasil por muito tempo teve um futebol muito intuitivo. Eu acho que agora os clubes estão pensando um pouco mais no como se montar e tal, e ainda assim, primeira chuva e trovoada costumam jogar isso tudo pra cima, né? Por exemplo, o Red Bull Bragantino acho que é diferente. O Red Bull Bragantino, como ele importa para o Brasil a mesma metodologia da Europa, do Red Bull Salzburg e do Red Bull Leipzig, ele tende a, apesar dos resultados, manter a mesma forma de jogar. O Bahia está tentando fazer algo parecido, né? Vamos ver também como que vão ser aí nos momentos difíceis, se vai confiar nisso ou não. E alguns clubes têm um pouco de DNA, assim, né? O Santos tem um DNA que normalmente é ofensivo, o Corinthians tem um DNA mais aguerrido, alguns clubes têm... O São Paulo por muito tempo teve um DNA também ofensivo, mas com o Muricy não era um time assim tão ofensivo, era um time mais reativo, embora fizesse muitos gols em muitos jogos e muitos campeonatos. Então os clubes brasileiros não têm tanto esse DNA do como jogar. Tem alguns times que são muito marcados em alguns momentos, times e não clube, mas não existe tanto no futebol brasileiro. E se você for ver, o Real Madrid também não tem tanto, né, esse DNA do como. O Real Madrid, do Mourinho era uma coisa, do Ancelotti é outro, do Zidane foi um time bem diferente, e se a gente for voltar mais no tempo, mais ainda. Então os clubes mesmo na Europa, alguns mudam bastante, outros não. Enzo Benfica, Maresca no Chelsea, mais um guardiolista na PL, qual a sua opinião? Eu acho que é muito normal a gente ver hoje muitos técnicos guardiolistas, porque o Guardiola é uma grande referência para todo mundo, né? A questão é que, assim,
copiar até a página 10 do que o Guardiola faz, hoje quase todo mundo já consegue. Sai jogando desde atrás, como que você vai posicionar 5 jogadores na frente, 3 atrás, 2 no meio. Essas coisas que o primeiro Guardiola faz, depois vai todo mundo lá e faz também, isso, ok, todos já conseguem fazer. A questão é, se você não está o passo à frente que o Guardiola normalmente está, você está um passo atrás. E para competir com ele, se ele está na sua frente e você está atrás, lá ele, você está em desvantagem. Eu acho que você também está em desvantagem em relação às outras equipes. Porque os adversários que estão acostumados a jogar contra um time muito melhor, não só tecnicamente, mas taticamente, como é o time do Guardiola, quando eles forem enfrentar um time que quer fazer a mesma coisa, mas é mais rudimentar em como fazer, eles vão ter mais facilidade, em teoria, para parar esses times. Então eu gosto de quem usa conceitos do Guardiola como premissa, começa a partir dali, e depois disso você faz o seu próprio jogo. Como é, por exemplo, o De Zerbi. Como é alguma coisa do Xabi Alonso também, aí eu gosto mais. Porque você parte do... O Guardiola é um princípio hoje em dia. E para alguns técnicos ele é o princípio, o meio e o fim. Quando você parte do que o Guardiola quer fazer como início e o meio e o fim é uma obra própria sua, eu acho que tem mais chances de ser um técnico diferente, de conseguir coisas diferentes e resultados diferentes também. Porque se você vai copiar o Guardiola na mesma liga que ele, é muito provável que ele vai terminar na sua frente. E se o Guardiola tem que suar muito para conseguir muitos pontos, os técnicos que querem fazer a mesma coisa estão abaixo, vão perder muitos pontos porque os adversários estão acostumados a jogar contra um tipo de jogo e de time muito melhor estruturado. A Tirson Libório. Boa tarde, MB. Qual outra profissão você seguiria? Abraços, vocês são a nata do jornalismo esportivo. Muito obrigado, Tirson. Eu certamente trabalharia com futebol e hoje eu tenho gostado muito de análise de desempenho, né? De estudar. Vocês acham que percebem aqui pelos vídeos e tal, que eu sempre gosto de trazer os números, toques na bola, número de passe, zona de ação, esse tipo de coisa cada vez me interessa mais. Então, ser scout, por exemplo, eu gostaria muito de observar o jogador, como eu vejo muito jogo, e perceber ali um talento. Eu faço isso meio que de brincadeira, assim. De vez em quando assisto um jogo de torneio sub-17, sub-20, ver qual jogador ali eu acho que vai despontar e depois fico seguindo o cara para ver se eu estava certo ou não. Então, eu acho que eu trabalharia nessa área de analisar ou adversários, ou desempenho, ou jovens jogadores. Por exemplo, no vídeo que eu fiz analisando mais profundamente o Borussia Dortmund, como a gente está aí na véspera da final, tem um vídeo como joga o Borussia Dortmund, que é antes do jogo contra o PSG, mas serve porque o time joga da mesma forma. Claro que os números foram atualizados, mas o time joga da mesma forma. Nesse vídeo eu falei da bola longa do Schlotterbeck e como ele tinha bons números de bola longa, como o Dortmund utilizava isso muito, como ele utilizava mais a bola longa do que o Hummels e como poderia utilizar com Füllkrug ou com jogadores de lado de campo. E o gol sai assim em Dortmund, né, na Alemanha, no 1-0. Então eu gosto muito de analisar, de ver coisas que eu imagino que podem acontecer no jogo e que depois essas coisas acontecem ou não, e eu gosto de entender o porquê eu acertei ou porquê eu errei. Eu sei que isso também faz muito parte do jornalismo, mas se eu fosse scout ou analista de adversário, enfim, fizesse parte de um staff técnico, eu teria... Uma das funções poderia ser essa, eu gostaria de fazer isso da minha vida. Ellen Primon. É mais fácil assistir e apreciar uma final de Champions quando seu time não está jogando? Não sei. Porque com o meu time jogando, né? Nunca. Porque em 2015, primeiro ano que eu estava em Barcelona e o Barça chegou e ganhou, eu trabalhei naquela temporada pelo lance, mas não fiz a final. Eu fiz os jogos em Barcelona, Barcelona-Manchester City, Barcelona-PSG, Barcelona-Bayern pelo lance, e fui para Madrid fazer o Real Madrid-Bayern de Munique, Real Madrid-Juventus, que o Real Madrid foi eliminado com 1-1, né? Mas a final eu não cobri, então eu ainda não tive essa experiência. Mas a sua pergunta é se é mais fácil assistir e apreciar quando o time não está jogando, eu acho que não. Quando o time está jogando, a gente se sente parte daquilo. Então hoje aqui eu tenho a total consciência do meu espaço nessa cobertura da TNT, por exemplo, que é dar todo o suporte possível para todos, né? Então, ajudar com produção de conteúdo com os jogadores, de apresentar programa, de participar de debates, de fornecer conteúdo para a TNT, mas não especificamente sobre os times, como estão fazendo brilhantemente Tati Mantovani e Arthur Quesada. Se fosse o meu time, né, o time que eu cubro e que curiosamente eu também torço por ele,
eu estaria me sentindo mais parte, eu estaria me sentindo ainda mais envolvido. Não que eu esteja me sentindo excluído, mas eu estaria me sentindo ainda mais envolvido do que eu estou fazendo com clubes terceiros. FOMAS. É FOMAS que fala, Rogerinho, porque é com FH. Underline. Não vou falar, porque depois que eu li o seu nome, tinha assim, anônimo. Esqueci de cortar. Mas, cara, o que eu posso te dizer é, vai em frente, vai dar tudo certo. Tem umas fotos aqui agora com o Márcio cheirando. Umas fotos mais que eu vou postar depois, que eu gostei, ficou bonitinho. Ó se não ficou legal, ó se não ficou legal. Depois eu vou postar. E aí tem aqui duas da Larissa Leite. Vai tirar férias de verão? Mais ou menos. Eu vou tirar férias, já é um bom aviso aqui pro canal. Na terça-feira eu tô indo pro Brasil, fico 15 dias. E depois eu vou voltar pra Barcelona e vou fazer, acho que eu já falei com vocês, né, que eu vou operar as vistas. Então, talvez eu tenha que ficar algum tempo sem gravar vídeo e tal, mas pretendo continuar produzindo quase que normalmente aqui pro canal. Mas vou tirar 15 dias no Brasil, então não vai ser férias de verão, né? Porque eu não vou ter, não vai ser férias de praia, por exemplo. Vai ser no verão europeu, mas eu vou pro final do outono e início do inverno brasileiro. Mas vão ser só 15 dias. E aí tem uma outra pergunta da Larissa Leite. Qual a diferença para você de assistir o Barça masculino e o feminino como torcedor? A diferença é que o feminino me faz feliz, né? Basicamente. O Barça feminino me dá mais possibilidades de torcer que o masculino. De ir para um jogo, colocar a camisa, torcer, aproveitar. Primeiro que é um ambiente que permite, e segundo que às vezes por transmissão, porque a gente agora transmite a Champions. Mas eu fui no Clássico essa temporada, por exemplo, como torcedor. No Campeonato Espanhol Feminino. E eu fui na final da Champions de 2022 como torcedor também. E coisa que o masculino não me dá. Eu vou em todos os jogos trabalhando. Então na Champions Feminina eu me sinto mais parte como torcedor do que na masculina, que eu faço bem mais o papel só de jornalista, né? Não só na Champions, mas enfim, na modalidade masculino e feminino. Toin Wellington. Essa pressão que os jogadores do Barça recebem para ser o novo Messi atrapalha? A gente não tem tantos assim, né? O Ansu Fati, por exemplo, eu acho que isso pode ter atrapalhado ele, mas o que eu acho que atrapalhou o Ansu Fati foram as lesões. E quando o Messi saiu, o Ansu Fati já estava sofrendo com as lesões. Então, e ele nunca mais conseguiu voltar. Não sei se pela pressão, se foi isso, se é pelo corpo dele que não conseguiu mais desempenhar como antes. Mas depois do que teve o Ansu Fati, não sei se vão ter mais cuidado agora com o Lamine Yamal e se vai prejudicar ele ou não. Não acho que até aqui prejudicou. O Lamine Yamal fez uma temporada num clube difícil como é o Barcelona, exigente como é o Barça, e essa doideira que é esse clube. E ele fez uma temporada com 16 anos e jogou muito bem. E jogou muito bem, normal. E jogou melhor ainda se a gente for pensar que ele é um menor de idade e que na próxima temporada ainda vai ser um menor de idade. Então, se atrapalhou o Ansu Fati, eu acho que mais as lesões do que a comparação como o novo Messi. Se vai atrapalhar o Lamine Yamal, não sei. Mas por enquanto não. Pelo menos desde que o Messi saiu do Barcelona, esses dois jogadores foram comparados, né? Outra coisa é que no Brasil tem o Estevão Messinho, e que a gente já tenha tido outros e outros jogadores foram comparados. E, cara, o Xavi tem uma frase que eu acho muito boa. Todo mundo até hoje que foi comparado com o Messi, perdeu, né? Dos novos que surgiram pelo menos depois dele. Então, eu acho que não é bom negócio para um jogador, não. Caio Shindy. Oi, Beckler. Qual o fator para que as últimas finais de Champions tenham sido com tão poucos gols? Foi 1-0 no ano passado, 1-0 Real Madrid-Liverpool. 2022, 2021, 1-0, né? Do Chelsea no Manchester City. 2020, 1-0 do Bayern no PSG. 2019, 2-0 Liverpool no Tottenham. 2018, aí foi 3-1 do Real Madrid no Liverpool, aí saíram 4 gols. Cara, eu acho que é caso a caso, tá? Normalmente as finais são mais fechadas, são mais duras, se tem mais medo, se tem mais receio, se quer errar menos. Quando você erra menos, você arrisca menos. Então, num jogo de futebol é preciso arriscar. Para você conseguir um passe mais difícil, para você abrir uma defesa, para você levar vantagem, você precisa do risco. O risco faz parte do jogo. E quando você quer arriscar menos, quando você quer dar passes mais seguros, quando você quer ter domínio mais seguros, se você subir muito a marcação, a sua defesa vai ficar mais exposta, né? Porque não dá para subir só o atacante. Tem que subir os atacantes, aí você tem que subir os meio-campistas, aí você tem que subir os defensores. Só que não dá para subir o seu goleiro também. Então fica um espaço muito grande entre os seus zagueiros e o seu goleiro. Tudo isso é risco.
E numa final de Liga dos Campeões, os times normalmente querem sofrer menos riscos. Então, por isso. É uma boa explicação para que se tenha menos gols em uma final, eu acho que é por aí. Agora, o Real Madrid e Liverpool foi pelo Courtois, né? Porque o Courtois fez defesas e defesas e defesas e ali saíram poucos gols. Na final do ano passado, na final de 2021, na final de 2020, foram menos chances mesmo criadas. A de 2022 não. Final de 2022, porque o Courtois estava num dia daqueles. J. Eduardo SD. Competições como a Eurocopa América te interessam tanto como as de clube? Não. Me interessam assim, quando chega semifinal, final, aí eu gosto mais, porque são muitos bons jogadores, todos os jogadores eu acho que adoram jogar pelas seleções, pelo menos os brasileiros, os argentinos, enfim, muitos jogadores adoram jogar pelas seleções. Claro que os que não querem nem vão, né? Mas os que estão lá eu acho que normalmente gostam. Então, quando chega nas fases mais agudas, eu gosto. Mas o torneio de clubes da temporada inteira me cativa mais porque você gera uma expectativa durante todo o ano. Copa América e Euro nem sempre. É um espaço muito pequeno, já em final de temporada, que eu acho que já está todo mundo muito desgastado. Então eu prefiro o futebol de clubes. Eu consigo criar uma conexão maior, criar uma expectativa maior do que o de seleções, que eu de fato, a partir das quartas de final, vai. Assim, então, 3 jogos pro caminho pro título me chamam mais a atenção do que aquele torneio de 3, 4 semanas quase que esses torneios têm. Cauã.slvx. SLVX? Bom, deve ser seu sobrenome. Qual liga você acha mais forte, a brasileira ou a portuguesa? A brasileira. Eu acho que Porto, Benfica e o Sporting, que nos últimos anos está muito bem, poderiam jogar muito bem a Liga Brasileira e ganhar também. Acho que disputariam a Liga Brasileira, assim como se o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético Mineiro, o Grêmio, o Fluminense, enfim, os bons times brasileiros dos últimos anos, né, fossem jogar a Liga Portuguesa, também poderiam ganhar. Mas eu tenho certeza que não os clubes, mas os times da parte média do futebol brasileiro são melhores que os times da parte média de Portugal. Se você for pegar... aqui eu já citei 5, né, brasileiros. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Fluminense e... nem lembro qual que foi o último. O Grêmio. Só que já tem 5. Se você ainda pega o São Paulo, pega o Internacional, pega o Atlético Paranaense, pega o Red Bull Bragantino nos últimos anos, talvez melhores que o Braga, também acho, mas assim, o Braga ainda poderia estar mais ou menos por ali. Mas daí pra baixo, nem sei quais são. Vitória de Guimarães, o Boa Vista e... se for descendo, o Famalicão, que alguns anos fez uma boa campanha, os brasileiros são melhores. E os times da parte de baixo da tabela do futebol brasileiro também são melhores que os portugueses. Então a Liga Brasileira é melhor. Mas tem 3, especialmente 3 em Portugal, que poderiam competir, eu imagino, com os brasileiros. E também acho que os brasileiros poderiam competir com esses 3 se jogassem a Liga Portuguesa. De Marcelo 11. Quanto tempo espera para comer, depois de comer, para fazer exercícios? Cara, uma meia hora. Se não comer nada muito pesado, né? O bom acho que é comer coisa que não te dê muito volume para você não ficar pesado e que te dê boa energia. O Rodrigo Pauli, que eu já citei aqui 1 milhão de vezes, ele sempre fala que um bom pré-treino, além de beterraba é muito bom porque dilata vasos, né? E você precisa que o sangue corra muito rápido nas suas veias para te dar energia, né? O sangue leva os nutrientes para cima e para baixo. Então, dilatador de vasos é bom, e beterraba é um muito bom dilatador de vasos. Então, se você sair para treinar e comendo uma beterraba pela rua, você está mais do que certo. Mas faz um suco de beterraba também, porque é uma boa. Ou doce de leite. Doce de leite é uma fonte de energia rápida e, cara, uma colher de doce de leite, você não fica pesado e dá para malhar. Agora, vai meter-lhe um cheeseburger, 2 horas, né? Meter um prataço de feijão tropeiro, uns 3 horas para malhar. E aí já nem é bom, porque aquela energia que aquilo ali te gerou já nem vai ser mais tão importante para o treino, porque já passou muito tempo. Mas eu normalmente treino de manhã. Então, como uma torrada, um pão tem carboidrato, coloco uma geleia e uma pasta de amendoim, alguma coisa assim, para ir treinar. Meu povo, tá começando a piscar a bateria do iRig. Eu vou ter que dar um pause no vídeo, começar de novo, porque agora nem tá perto de mim, tá meio longe. Então vou ter que parar o vídeo e eu já volto em 1 segundo. Pera aí. Voltei. Pra vocês não mudou nada, né? Pra mim foi um pouco mais demorado, especialmente porque eu tive que editar esse vídeo, que normalmente é tiraço só, e agora eu tive que editar. William Chaves, você fica mal quando passa um dia sem praticar exercício? Um dia não.
mas mais do que um, quando começa a ficar uma rotina que eu não consigo treinar, aí sim eu fico mal. Porque eu tenho certeza que eu treino a cabeça e não o corpo. Tenho certeza que eu vou pela minha cabeça. Aqui em Londres mesmo os dias estão muito corridos e eu fiz questão de acordar cedo, dormir pouco e fazer exercício físico. Teve um dia que eu malhei, corri, hoje, por exemplo, sexta-feira eu só malhei, não tive tempo de correr. Mas pra mim é muito importante, é muito importante. Eu fiz na quinta-feira 20 quilômetros. Não que eu corri 20 quilômetros, eu corri 6 e eu andei pela cidade 14. Eu tenho certeza que se eu não tivesse corrido 6, eu não teria andado os 14. Porque me dá energia, me dá disposição, me dá foco. Então, pra mim é muito importante. O que libera no corpo, pra mim, é muito importante o exercício físico. Então, um dia eu até passo, porque tem realmente dia que não dá. Mas eu tento encaixar como uma prioridade da minha vida fazer exercício pro meu corpo, pra minha saúde, mas pra minha saúde mental também. Mati Rodrigues, De Zerbi no Manchester United, uma boa ou arriscado demais? Eu não tenho ideia se isso aqui tá acontecendo, tá? De Zerbi no Manchester United, se tá rolando, se não tá rolando. Mas eu já falei algumas vezes, o Manchester United, a primeira coisa que precisa fazer é ter um norte. Saber pra onde que vai, saber o que quer. Se o que o Manchester United quiser é jogar um jogo que a partir da defesa eles vão sair tocando, que eles vão acionar os jogadores em velocidade na frente, que eles vão ter jogadores muito rápidos, porque quando você sai tocando a partir da defesa, o adversário vem te pegar, e aí você depois tem campo para correr, então você tem que ter jogadores rápidos para isso, e você vai ter depois jogadores que vão conseguir marcar na frente, roubar a bola muito rápido, que é o que o De Zerbi faz. Esse é o jogo do De Zerbi, todo o ataque parece um contra-ataque, você precisa de jogadores para isso, e você precisa de tempo para implementar. Então se o Manchester United tem esse plano, é isso que nós queremos jogar. Aí você tem o técnico e aí você contrata os jogadores. E aí eu acho que é uma boa, porque eu acho o De Zerbi um muito bom técnico. Eu acho que no Brighton, enquanto ele teve jogadores, ele conseguiu, mas não conseguiu dar ritmo para os jogadores o ano inteiro. Então se o Manchester United com mais poder econômico, se puder, eu acho que sim, é uma boa. Mas tem que ter um plano. Primeira coisa é ter um plano, senão qualquer técnico vai dar errado. Não adianta você ter o Guardiola e contratar jogador que não sabe passar a bola. Então, a mesma coisa serve para o De Zerbi. RC Celistre. Tem mais chance do Neymar voltar com o Hans Flick no comando do time? Mais do que com o Xavi, sim, né? Porque o Xavi não queria o Neymar na temporada passada. Achava que não era um jogador interessante para o que ele queria fazer, ou até pela questão física do Neymar. Então, se com o Xavi o Neymar não voltaria, com o Hans Flick talvez, falando do meu total desconhecimento, talvez tenha uma porta aberta, que com o Xavi não existia. Então talvez tenha alguma chance de voltar. Eu não sei se o Barcelona, que já tinha dúvidas de contratar ele no ano passado, se depois de uma lesão tão séria como ele teve no joelho, e 2 anos depois, que é o tempo de contrato dele na Arábia Saudita, se ainda vai querer apostar mais uma vez pelo Neymar. Então, por enquanto, se eu fosse vocês, não teria nenhuma expectativa. O Neymar é uma grande interrogação para tudo que diga respeito ao esporte. Inclusive para algo que para mim nunca foi dúvida, que ele é capaz de jogar muito bem. Porque sempre que o Neymar jogou, ele jogou muito bem. Depois de tantas lesões, vamos ver se ele de novo vai voltar e se de novo ele vai jogar muito bem. Mas, por enquanto, eu acho uma dúvida. Não pelo futebol, pela questão física. E com o Hans Flick, alguma chance a mais do que com o Xavi ele tem. Não sei se chega a ser uma chance real. Tem algumas perguntas sobre a final da Champions. Nanda VA. Como está o clima nas ruas aí em Londres? Cada dia mais. Na quarta-feira não tinha tanto clima assim. Ontem, na quinta-feira, já tinha alguma coisa e hoje já tem bastante. Mas primeiro chegam os turistas. Primeiro chega muita gente sem ingresso. Chega uma galera que vem para aproveitar a festa, para aproveitar os dias de uma grande festa futebolística da cidade. E a galera que não tem ingresso, ela não vem pelos 90 minutos, ela vem por esses dias. Então é a primeira galera que chega, que vai pro festival, que vai nas lojas, que vai nas brincadeiras, que usa camisa e cachecol para tudo quanto é lado. Esses são os primeiros a chegar, na quarta, na quinta e na sexta. A partir da sexta à tarde, chegam, entre aspas, para que vocês não me entendam mal, os torcedores de verdade. Chegam os alemães, chegam os espanhóis, chega a galera que normalmente vai nos jogos, chegam sócios, chega quem tem ingresso, porque essa galera estava trabalhando, né? Esse pessoal trabalhou até sexta, pelo menos na hora do almoço, em Madrid, em Dortmund e em outras regiões da Espanha e da Alemanha, e agora eles estão chegando aqui. Então no sábado e na sexta-noite nos bares e no sábado
aí sim a gente tem mais ambiente da torcida que vai pro estádio, que canta mais, que grita, que balança cachecol, que tira a camisa. Isso acontece mais na sexta e no sábado. Antes é mais uma galerinha de boa. É mais uma galera que vem mais pra tirar foto, pra torcer, que também são torcedores, tá, gente? Por isso que eu falei entre aspas. Isso também é torcedor, é só uma forma diferente de torcer, de viver o futebol, enfim, de aproveitar. Cada um tem uma forma. E normalmente quem tem os ingressos são os sócios, e os sócios estão trabalhando e tal, só podem vir depois. Quem está de férias, quem consegue uns dias livres, consegue vir antes e aproveitar sem o ingresso. Então o clima vai aumentando. E hoje à noite aqui vai estar mais, e amanhã no sábado vai estar uma doideira essa cidade. Muitos e muitos torcedores. O Sóstenes Pereira também perguntou: fala a verdade com seu instinto torcedor. Vai de Real, time do rival do Barça, ou BVB? E mandou aqui uma abelhinha, que é o símbolo do Dortmund. Gente, eu não preciso minimamente responder essa pergunta para quem eu vou torcer, né? É claro que eu vou torcer pro Borussia Dortmund porque eu torço pro Barcelona. Só faltava um torcedor do Barcelona querer que o Real Madrid ganhasse. Gosto do Vini, gosto do Rodrigo, torço para que eles ganhem muitas, já ganharam uma Champions. Se ganhar essa também, eu não vou ficar triste, chateado, não seco, eu não tô basicamente nem aí, assim, sabe? Porque não muda muito a minha vida. Mas eu não quero que vença, né? Sendo bem sincero com vocês, eu não quero que o Real Madrid vença. Outra coisa é que eu acho que ele vai vencer. E eu não posso mudar nada nem para um lado nem para o outro. Então, vou torcer para o Borussia Dortmund e acho que vou, como normalmente acontece na minha vida, me dar mal na minha torcida. Alexander F. Underline 21. F21? Cara, deve ter um estoque de sorvete daqueles. Fala, mineirinho, quantas vezes por mês você renova seu corte de cabelo? 2. Cada 15 dias. Em cima quase não tem cortado tanto. Às vezes eu deixo mais curto e tal, agora tá um pouco maior em cima. Mas aqui a máquina 0,5 a cada 15 dias. Gusta Maciel, Coutinho no Vasco? Pera aí que eu tenho que fazer essa de novo. Coutinho no Vasco! Vai dar bom? Acha que daria certo no Cruzeiro? Sim, acho que o Coutinho é uma muito boa contratação. Ainda é jovem, né? 32 anos, ainda tem bastante a render, especialmente para futebol brasileiro. É um jogador que tecnicamente dispensa qualquer tipo de comentário, é muito bom. Fisicamente, se estiver bem, vai ajudar muito o Vasco, além da identificação que ele tem, acho que vai se sentir muito feliz no Vasco também, e também daria muito certo no Cruzeiro. Cada vez eu tenho achado mais que os jogadores que voltam para o Brasil, os que tendem a ir melhor, são os atacantes, quando essa galera mais velha volta. Não sei porquê, eu não sei se o Miranda teve um impacto tão grande no São Paulo, o Godin certamente não teve no Brasil. Vamos ver se o Thiago Silva, esse sim, eu acho que vai ter impacto no Fluminense, porque esse tá voltando só porque quer e não porque a idade já é mais difícil que ele jogue fora do Brasil no mesmo nível. Estava jogando em muito bom nível no Chelsea. Mas se a gente for pegar atacantes que voltaram para o futebol brasileiro, o Hulk e tantos outros mais velhos, eles conseguiram ir muito bem. O Coutinho tem 32, ainda está numa idade excelente para futebol. Mas eu acho que quando você fica mais velho, o corpo já começa a não render tanto. Então o jogador passa a depender muito da técnica. E aí eu acho que o atacante, muito técnico, tende a se dar melhor do que um zagueiro que precisa de corpo, de trombada, de tempo de bola, de arrancada para ganhar dos outros atacantes mais jovens, que às vezes são atacantes até bastante inferiores à capacidade daquele zagueiro no seu auge. Mas tá mais rápido, né? Tá mais potente porque você tem 35 e o outro tem 19 anos, normal. Então eu tendo a achar que os atacantes conseguem se adaptar a isso melhor que os defensores. Israel Passos. Rodrigo tem característica para ser um encaixe perfeito para o Barcelona? Tem. Rodrigo do Real Madrid, né? Coloquei com Y. Tem. Rodrigo seria um baita ponta esquerda para o Barcelona. O ponta esquerda destro. A posição do Rodrigo é a esquerda, né? Ele joga na direita porque tem o Vini por ali. Ele é o que o Barcelona precisa, cara. Se pudesse buscar no mundo um ponta esquerda destro, tudo bem que tem o Mbappé, aí é outra coisa, mas o Rodrigo teria encaixe muito bom. Capacidade de toque, de participar muito do jogo. Falei com vocês aqui várias vezes a temporada, né? Quantas vezes o Vini toca na bola, quantas vezes o Rodrigo toca e quantas bolas o Vini perde que o Rodrigo perde. Tem a ver com o risco, como eu estava explicando antes. O Vinícius é um jogador de arriscar muito mais o drible, 1 contra 1. Mas a continuidade de jogo que o Rodrigo dá, e sem ser de forma burocrática, né? Não é porque ele erra pouco, porque ele pega e toca para trás, mas a capacidade de gerar jogo que ele tem ajuda muito ao estilo de jogo do Barcelona.
Dito tudo isso, acho que é impossível, né? Ele tem uma identificação muito grande com o Real Madrid, uma história muito grande com o Real Madrid. Ao que parece, não quer sair, e ao que parece, o Barcelona não tem a menor condição de comprar. Então, estou simplesmente falando de uma suposição aqui de características. Pelas características do Rodrigo, funcionaria muito bem no Barcelona. Dito isso, acho que nunca vai acontecer. J. Nero. MB, ao contratar o Flick, o Barça dá um passo atrás em suas convicções? Não. Convicção do Barcelona é jogar bem, de forma ofensiva, fazer muitos gols, dominar os seus adversários, controlar os jogos tendo a bola, e eu acho que tudo isso o Hans Flick faz. Tem alguns detalhes de que ataca um pouco mais rápido, de que fica um pouco menos com a bola, de que muda um pouco o desenho, o número tático, tudo isso não tem nenhum problema. A ideia de jogo, de dominar o seu rival, e de, se puder, depois que fizer um gol, buscar o segundo e depois o terceiro, e não fazer o primeiro e se segurar, propor o jogo e não especular, essa ideia o Hans Flick tem. Assim como Xavi, assim como os técnicos que passam pelo Barcelona. Então, as convicções do Barcelona estão intactas. A partir daí tem uma adaptação tática que o técnico vai fazer. Só isso. Duar Brum. Sábado. Assistir a final completamente embriagado ou fazer os projetos de mestrado. Duar Brum. Quem trabalha sexta é desorganizado. Quem trabalha sábado está completamente perdido, né? Então, se você não fez os projetos do mestrado durante a semana, meu amigão, não vai ser sábado durante a final da Liga dos Campeões, né? Vai aproveitar o seu sábado como você quiser, mas vai aproveitar. Vinícius Alves. Qual você acha o maior problema do João Félix? Entre parênteses, sou colchoneiro. Só uma coisa antes, que o Duar Brum falou aqui sobre assistir a final da Champions. Meu povo, ainda dá para vocês assistirem no cinema, na Max, hein? A gente fez isso na semifinal, eu dei aqui a dica para vocês, e eu acho uma muito boa. Assistir no cinema com a qualidade... eu sei que tem o bar, que é uma coisa que o cinema não tem, que é a galera, que é a bebida, que é jogar copo pra cima. Eu sei que o bar tem essas coisas que é excelente. Mas se você não é tanto de bar assim, que é mais uma opção, a do cinema é realmente muito legal. A qualidade do som, da imagem, também com mais gente, para ficar ali e tal. Então, se vocês quiserem, eu vou deixar até link aqui na descrição para vocês assistirem a final na Max, no cinema. Agora sim, Vinícius Alves, qual você acha que é o problema do João Félix, sou colchoneiro? Que futebol não se joga só com a qualidade. É preciso também muito esforço, é preciso estar muito ligado, é preciso da tal da intensidade. E o João Félix, eu acho que ele tem muita qualidade técnica, mas falta qualidade competitiva. Qualidade competitiva, estar sempre competindo, sempre ligado, também é uma qualidade. E ele não é esse guerreiro que o futebol precisa, né? Se ele fosse um cara muito mais especial do que ele é, tocado com uma varinha mágica, ele poderia participar menos na defesa, buscar menos o jogo, a bola ter que chegar até ele toda hora e tal. Ele não é tão especial assim. Ele é muito bom, mas ele não é tão especial assim para poder esperar que toda a água corra para ele. Então, ele teria que ser mais participativo, mais operário, mais humilde, mais trabalhador e menos um jogador tocado com uma varinha mágica. Ernesto Lucas 9083. Qual você acha que será a primeira contratação de peso do Barcelona para a próxima temporada? Primeiro tem que saber se consegue inscrever os que estão aí, tá, gente? Vamos com calma. Antes de contratação de peso, é preciso manter os que tem. O Barcelona, por exemplo, não sabe se vai conseguir renovar com o Sérgio Roberto, porque a prioridade é inscrever outros jogadores ou contratar algum antes e tal, e não sabe se vai poder continuar com alguém que já ofereceu a renovação. Não tá fácil a coisa ainda não. Ô Lobo, qual o melhor filme que você já viu? Gladiador. E depois Deadpool. São os meus favoritos. William Chu. Por que não grava mais pro app do Cruzeiro? Porque acabou o projeto. Era um projeto mesmo que ia ter um tempo determinado de um ano. A gente até ainda fez um ano, um pouquinho mais, um ano e alguns meses, para terminar a temporada passada. Mas era um projeto para que o torcedor fosse chamado para o aplicativo, que pudesse se sentir instigado para entrar ali, e foi uma forma que nós encontramos de que o torcedor pudesse ir para o aplicativo do Cruzeiro e depois consumir os outros conteúdos que tem lá e são muito bons. Então, não fazemos mais porque era um projeto mesmo, de início, meio, fim. E nós começamos a construir com o Cruzeiro subindo da segunda para a primeira divisão, continuamos construindo durante a trajetória da primeira divisão,
E esse projeto foi finalizado ao final da temporada 2023. Era o curso natural das coisas. Tivesse um início, meio e um fim. G. Gustavo Souza. Quem é um Gustavo Souza? Ele colocou um V. MB, como foi passar tanto tempo perto da sua amada? Foi ótimo, foi excelente. Claro, e eu essa temporada fizemos o Barcelona-PSG, o Dortmund-PSG e o Barcelona-Lyon na Liga dos Campeões Feminina. Nunca trabalhamos tanto e nos vimos tanto ao mesmo tempo. Foi muito bom ter rotina. Quase que pela primeira vez nós tivemos um pouco de rotina e foi bem legal mesmo. Uma pena que Clara não esteja aqui, que não tenha dado para vermos todo, porque está fazendo falta. Para mim e acho que para toda a equipe. O Caio Pinheiro. Especulações da volta de Xavi Simons para o Barça, real ou fake? Se for real, como ele pode agregar? Cara, eu acho um jogadoraço. Em progressão, acho que ainda vai melhorar. Eu assisti muitos jogos do Leipzig aqui essa temporada, fiz muitos cafés com o Beckler falando do Leipzig com vocês, né? E acho que o Xavi Simons foi muito bem, ele e Dani Olmo. Eu gostaria de ver ele no Barcelona. Para mim é um jogador que o Paris Saint-Germain não pode deixar escapar. Aparentemente o Paris Saint-Germain vai emprestá-lo ainda uma temporada e o Xavi Simons poderia escolher o clube. Aí o Barcelona teria chances. Se o PSG não for repescar ele e o Xavi Simons puder escolher, eu acho que o Barcelona tem chances dele estar no Barça pelo menos uma temporada. Mas o Paris Saint-Germain precisa de jogadores no meio campo, criativos. Sai o Mbappé, falta gol, e o Xavi Simons tem criatividade e tem gol. E o Luiz Henrique desenvolve bem jogadores. Então acho que tem o que o Xavi Simons precisa e o que o Paris Saint-Germain precisa. Eu não deixaria escapar de jeito nenhum. Não sei por que o Paris Saint-Germain está pensando, cogitando a ideia de não contar com o Xavi Simons para a próxima temporada. Mas eu acho que é um jogador de intensidade, de passe, de criatividade. Poderia chocar um pouco com o Firmino, por características e por posição, mas, enfim, poderiam encaixar os dois também, como a gente vê encaixe do Dani Olmo e do Xavi Simons. Mas, para mim, é um jogador de muita boa progressão e que já é de presente e que vai ser muito de futuro. É o último agora? Não, ainda tem duas, hein? JP Santiago C. O que está achando do perfil de jogadores especulados no Cruzeiro? É claramente uma mudança de expectativa, né? A gente viu o Cruzeiro do Ronaldo tentando gastar só o que ganhava, tentando gerar ele próprio um desenvolvimento, e com o Pedrinho BH, o Cruzeiro está tentando recuperar o tempo perdido nos últimos anos, apostando num subidão de qualidade dos jogadores, né? Quando o Cruzeiro começa a falar tô vendo falando de Caio Jorge, de R. Mina, contratando o Cássio, falou-se do Felipe Coutinho, não sei se chegou a ser uma opção para o Cruzeiro ou não, mas estou falando só dos especulados, eu não tenho nenhuma informação. É claramente um nível de jogadores de uma ambição maior do que eu acho que o time tem hoje. Eu acho que hoje, pelo que o Cruzeiro tem, a ambição é ficar na primeira divisão, se manter com menos sustos do que na temporada passada e ver até onde dá para chegar na Sul-Americana. Aí, a partir do ano que vem, ir dando passos e passos e passos. Eu acho que o que está tentando fazer com esse perfil de jogadores, e claro que com o investimento que vai ter que ser feito para trazer esses jogadores, é não subir como o clube precisa subir via escada e subir de elevador, né? Esse aporte financeiro para dar um elevador e o time subir mais rápido e tá até com menos esforço físico, né? Com o elevador você sobe mais rápido, precisando fazer menos esforço. Eu acho que é isso. O esforço seria econômico, não seria um esforço físico dentro de campo. Dentro de campo também, vocês entenderam, né? Um esforço mais econômico do que aquele trabalho degrau a degrau. Vamos ver se vai dar certo. Com dinheiro para fazer contratações, as coisas tendem a dar mais certo. E o dinheiro não é meu. Então, o Cruzeiro pode gastar mais do que ele ganha? Vários clubes do Brasil fazem isso, né? Vários clubes do Brasil hoje ou tem donos, são SAFs, ou tem grandes investidores que fazem isso. Então, o Cruzeiro está jogando o mesmo jogo dos outros, o que eu não gosto, o que eu já falei aqui. Eu não gosto que as coisas sejam assim. Para mim tem que ter um fair play, tem que ter uma justiça fora de campo, que impeça que os clubes saiam gastando dinheiro que eles não têm e que um dono, que alguém com cheque muito poderoso na mão gaste. Eu não gosto. Mas é o modelo do futebol brasileiro. E o Cruzeiro está inserido dentro desse modelo. Então ele também está jogando o jogo que os outros estão. Iago L. Rodrigues. MB, acha que a importância do zagueiro canhoto aumentou com o futebol moderno? Aumentou. Porque passou a ser muito importante que os zagueiros joguem com a bola no pé, né? O zagueiro por muito tempo era só rebatedor e ponto final. Hoje é muito importante que o zagueiro saiba sair jogando e muito bem. Porque ele joga numa posição, numa zona do campo que se você errar é quase gol do adversário.
Então, que o zagueiro saiba sair jogando virou quase uma prioridade. Hoje o zagueiro, às vezes, joga mais construindo do que defendendo e destruindo. Então, sim, zagueiro canhoto. E o zagueiro canhoto, para que ele serve? Se você tem um zagueiro pela direita, ele vai... Imagina que o campo, sua defesa está aqui, o seu goleiro está aqui e você está atacando para cá, né? Um zagueiro pela direita, ele vai passar a bola para cá, para o lateral e para o meio, para o ponta por aqui, e ele vai girar essa bola daqui para cá. Se você tem um zagueiro destro aqui na esquerda, esse cara vai tocar de direita para cá e ele não vai conseguir girar a bola para cá. Então você não precisa bloquear nenhum passe dele para cá, porque ele só vai tocar para cá. Então, se você bloqueia o seu zagueiro destro, que está jogando pela esquerda, para ele não passar a bola nessa zona aqui, ele fica sem saída, porque para cá ele não consegue. Ele teria que girar todo o corpo para fazer um passe em diagonal para o outro lado. Vai perder tempo, você vai subir marcação, vai roubar a bola ou ele vai dar um passe ruim. O zagueiro canhoto não. Ele tem saída pelo lado do campo, com um passe aqui, ó. Pá. E ele tem bola invertida com um passe aqui, ó. Pá. Então você passa a ter saída tanto lateral, como saídas invertidas dos dois lados. Por isso o zagueiro canhoto, que saiba sair jogando, é tão valorizado no futebol de hoje. Meu povo, acabou, hein? Não sei quanto tempo deu, porque eu tive que dar o pause aqui no vídeo por conta da bateria. Muito obrigado para vocês que mandaram perguntas na quinta-feira. Eu espero que vocês se divirtam. Eu mando de novo o convite para que vocês acompanhem toda a nossa programação. Tem jogo no cinema também para vocês assistirem, salas de cinema em todo o Brasil. Faz favor de ficar com a gente nesse sábado, de aproveitar. Repito, não é dia de projeto de mestrado, não é dia de corrigir prova se você é professor, não é dia de fazer planta de prédio se você é engenheiro, não é dia de fazer nada que não seja aproveitar o final de semana. Final de semana tá aí, é pra isso. E de Liga dos Campeões você tem ainda um programa na sua cara, você não precisa nem pensar em programa pra fazer. Chama o seu crush, o seu gatinho, sua gatinha, pra assistir o jogo no cinema, pra assistir um jogo no bar. Tem nada melhor do que na hora do gol, um abraço, um beijo, uma trocação de língua com filé ao gorgonzola ali. Enfim, pra vocês aproveitarem muito esse sábado e depois partir pro abraço e comemorarem ou consolarem quem estava do outro lado com a camisa de um time que saiu derrotado, humilhado e sem saber qual que vai ser a próxima chance dele ganhar esse torneio novamente. Valeu, meu povo, bom final de semana para vocês, hein? Um beijo e talvez até amanhã de manhã com uma prévia do jogo. E talvez também até amanhã num pós-jogo. Vou tentar os dois, vamos ver o que eu vou conseguir. Beijo, gente, bom final de semana, tchau, tchau.